Aqui no LEPS a gente tem se interessado já faz algum tempo pelas questões da primeira infância, né? E a motivação original dessa agenda de investigação no grupo é que o Brasil investe, né, cada vez mais em educação, né? O gasto por aluno, por exemplo, tem crescido de maneira vertiginosa desde o início dos anos 90, e a gente não vê uma resposta nos indicadores de resultado da criança e do jovem que a gente gostaria, né? Se a gente olhar as notas do PISA, por exemplo, elas estão paradas, né? Já desde o início dos anos 90, quando o Brasil começou a participar do exame. A produtividade no mercado de trabalho está parada e pouco se sabe de por que esse investimento adicional que o Brasil faz em educação raramente reverte em indicadores de aprendizagem e de produtividade que posteriormente poderiam resultar numa melhor condição de vida para os indivíduos no Brasil. Bom, a pesquisa que estamos fazendo em todas as escolas de Ribeirão Preto, terceiros e quartos anos, nesse ano de 2019, ela nasce da necessidade da gente realizar estudos de abrangência populacional, né? A ideia é que fazer um estudo em que você consiga cobrir a cidade inteira permite a gente ter um retrato bastante fiel de todas as desigualdades também que estão presentes no nosso município. Então, cobrir tanto alunos de escola pública, mais da periferia, como também de escolas privadas do centro da cidade, já permite para a gente ter uma ideia bastante clara dessa desigualdade de aprendizado que já surge desde essa etapa, né, desde o terceiro e quarto ano do ensino fundamental. O trabalho de campo, de coleta de dados, ele não está sendo feito pela primeira vez nesse ano. Na verdade, o laboratório ele possui uma extensa tradição nesse trabalho de coleta de dados. Já foram feitos trabalhos desse tipo em Sertãozinho, em Petrolina, em Sobral e agora também estamos fazendo em Ribeirão Preto. Ele é importante para o nosso laboratório porque permite que nosso laboratório esteja inserido em todas as etapas de uma pesquisa empírica, ou seja, vai desde a coleta de dados até a análise e tratamento de dados até a publicação de possíveis estudos e relatórios. O nosso estudo de campo, ele começou em agosto, mas toda a preparação do campo começou no final do ano passado. No final do ano passado a gente começou a contatar as escolas privadas, convidando as escolas para fazer parte da nossa pesquisa. E a gente agendava com as escolas 2 dias para a gente poder visitá-las. No primeiro dia, a ideia seria que a gente aplicasse uma provinha de matemática, e em um segundo momento a criança responderia um questionário socioemocional. E no segundo dia, as crianças fariam uma provinha de português e responderiam um questionário contextual. O nosso estudo de campo, ele envolve também uma pesquisa com os professores. Então, para todos os professores que lecionavam nas turmas que a gente faz as visitas, a gente também pede para os professores responderem a um questionário que tem um conteúdo basicamente sobre a formação dos docentes, sobre a expectativa que os docentes têm sobre os alunos e também conteúdo sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A nossa equipe de aplicadores conta com cerca de 60 pessoas. Então, a gente fez, antes do campo começar, a gente fez um processo seletivo. O treinamento foi o momento que a gente passou o protocolo do nosso campo para os aplicadores. E passar esse protocolo do campo é super importante numa coleta de dados primária, porque com esse protocolo a gente tenta uniformizar o máximo que a gente conseguir, e a gente sabe que quanto mais a gente consegue uniformizar essa comunicação, menor o nosso risco de enviesar os resultados da pesquisa. Nós nos encontramos aqui no LEPS no começo do dia. São feitas as distribuições dos kits de cada turma, né? E é repassado o cronograma de qual pessoa vai para cada turma, quantas pessoas vão para cada escola. Chegando lá, a gente falava com a diretora, né? O responsável dos terceiros e quartos anos. Eles nos
levavam para as salas, a gente fazia as aplicações, que era muito legal, né? Ter o contato com a criança. Uma palavra que resume, que divide o campo para mim é experiência. Lembrança. Reflexão. Amizade. Inspirador. Formação. Além da equipe de aplicadores, a gente tem uma equipe grande aqui no LEPS que está facilitando todo o trabalho do campo. A gente tem a Thaís coordenando a logística dos agendamentos nas escolas. Os tablets, eles ficam fora o dia todo. A gente faz aplicações nos períodos da manhã e da tarde. Então, a gente tem uma equipe noturna que recebe os tablets aqui, sobe todos os questionários na nuvem, coloca os tablets para carregar e prepara os kits que vão ser utilizados no campo do dia seguinte. Os kits, eles contêm os tablets, os fones, as listas de presença, folhas de sulfite para as crianças utilizarem na prova como rascunho. Sabendo da importância da participação de todas as escolas, a gente criou aqui no laboratório um selo, o selo Escola Amiga da Ciência, que tem também a divulgação no nosso site. O selo foi uma forma que a gente encontrou de agradecer e reconhecer as escolas que aderiram a fazer parte da nossa pesquisa. A forma de se estudar esse assunto, né, ideal, é seguir essas crianças desde o nascimento e documentando muito bem as condições de nascimento, tanto no parto, né, o peso ao nascer, como era a nutrição dessa criança, quanto as condições da família, né? Se a mãe estava estressada, como que eram a demografia da família no instante do nascimento, e ver se elas são capazes de predizer o desempenho educacional futuro. Isso é importante porque permite que a gente, com esse retrato em mãos, consiga pensar em soluções para esse problema de tentar diminuir essa desigualdade. Então, que tipo de políticas públicas a gente deveria estar desenvolvendo, especialmente, né, voltadas para a educação pública, para tentar reduzir essa diferença de aprendizado dos alunos das escolas públicas e das escolas privadas, né? O ideal é que a escola pública ela compensasse os alunos que estudam nas escolas públicas pela eventual dificuldade, né, que eles tiveram de desenvolvimento, né, de próprio desenvolvimento ao longo dos primeiros anos de vida, né? Então, é um papel muito importante desse tipo de pesquisa ao se fornecer um retrato das condições de aprendizado das escolas públicas brasileiras e também permitindo comparar com as escolas privadas, né? Uma outra vantagem é que esse estudo populacional permite com que a gente siga as pessoas ao longo do tempo. Então, a ideia é que futuramente a gente volte a entrar em contato com as escolas, provavelmente daqui a 3 anos, e reentreviste todas essas crianças, né, esses alunos, no sentido de saber como que foi a evolução de aprendizado delas e o desenvolvimento das competências de aprendizado e socioemocionais. Então essa é um pouco a motivação inicial para a gente ter feito esse campo aqui em Ribeirão Preto e estamos torcendo para descobrir coisas bastante interessantes aí. Bum,